Primeiro passo, gente, identificar aqui o lado da frente, é o lado maior, o lado das costas, o lado menor. Aplico a carcela aqui, olha, posiciono do lado da abertura e o viés do outro lado. Vou fazer uma costura de 1 centímetro, tá? Se quiser começar daqui, ó, pode começar, não tem problema. 1 centímetro de costura. Aqui tá a minha abertura. Minha abertura finalizou aqui. Então eu vou costurar 1 centímetro acima da abertura. Nunca rente a abertura, porque senão eu não tenho espaço para fazer aquele biquinho, igual o biquinho que vocês aprenderam do galão. Então, no processo, eu sempre acompanho o primeiro que eu costurei. Se é essa aberturinha, posiciono o segundo, ó, na mesma direção, mesma história do galão que vocês aprenderam. Ó, qualquer dúvida, posiciona aqui assim. Pronto. Lembrando que aqui seria o avesso do meu tecido, tá? Aqui também seria avesso. Aqui também seria avesso, tá? Se fosse fazer com uma peça que tem diferença, seria assim. Aqui são costas e aqui é a frente. A frente eu identifico também por causa do piquezinho, a diferença de peças de tecido. Beleza. Fiz isso, aquele esquema que eu ensinei pra vocês nas outras peças. Vocês precisam fazer um corte, ó, do biquinho, lembrando que tem que ficar bem próximo. Cortei o biquinho, viro. Quando eu anoto o avesso do meu tecido, já fica até mais fácil, né? Porque não tá anotado, eu sei que é direito. Então eu tô vendo o lado direito da manga, direito de um, direito do outro, muito mais fácil de identificar. E aí o segundo passo que eu pedi pra vocês é, ó, jogar isso aqui pra lá, não é pra cá, é pra lá, e dobrar o viés. E aplicar o viésinho aqui, ó. Dobrem, tá? De forma que vocês consigam cobrir a costura. E a linguetinha vai ficar virada pra cima, só dar uma amassadinha nela aqui. Esse molde, ele tá com a medida bem certinha. Então eu jogo ele pra cá, ajeito, recapitulando, ó, ter certeza, ó, minha peça termina aqui. Então eu não jogo ela pra lá, eu só dobro e cubro a extremidade da minha peça. Minha intenção não é que a minha peça fique menor. E essa linguetinha virada pra cima para poder dar um acabamento. O pesponto do viés pode até começar um pouquinho mais acima, naquele esquema de 1 centímetro. E como não é enviesado, como ela tira reta também, ó, bem fácil de aplicar. Não se esqueçam do processo. E aqui, ó, se vocês posicionarem bem em cima, ele vai ficar bem certinho pegando do outro lado, tá? Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é fazer isso na carcela. Na carcela, olha, vocês vão ajeitar no mesmo esquema. Aqui, a dica, ó, dá uma dobradinha aqui na peça, nessas extremidades, para ela poder ficar do mesmo tamanho, para ficar mais fácil ali para fazer o pesponto. Dobra o outro lado 1 centímetro, que é o acréscimo que foi dado, e dobra aqui, ó, certinho aqui. Aqui, se precisar, dá uma passadinha, vocês estão fazendo primeiro, então vale a pena dar uma passadinha. Aqui, ó, vou entrar na máquina assim, ele vai crescer a minha peça, ó. Ele vai fazer esse transpasso. Então, vem aqui, posiciono,
Aqui, verifico se essa linguetinha tá virada pra cima. Verifico se isso aqui tá também ajeitado, ó. Bonitinho, ajeito. Costuro. Eu costumo parar aqui. Na dúvida, só abrir aqui, dá pra ver se tá pegando aquela linguetinha ou não. Se não, podia ter dobrado. Posso também parar para depois dar continuidade, mas se eu começar de lá pra cá, eu consigo daqui mesmo, olha, também já fazer o biquinho, ó, daqui mesmo. Ajeito esse bico, ó, isso é um pouquinho torto, ajeito, é só o jeitinho de dobrar. E o tecido cru, ele tem a vantagem que ele aceita que a gente dobre ali e ele fica vincado. Boa noite. Ó, então venho aqui, ó, ajeito, um lado tá igual ao outro, vou dar continuidade aqui, ó. A minha máquina, ela tá com um pontinho um pouquinho menor por causa do galão ontem, tá, gente? Então coloquem ela 4 centímetros por 4 pontos por centímetro. E aqui, olha, eu posso dar uma dobrada nele só pra ver onde é que tá a linguetinha, que eu tô vendo onde é que tá. E aí eu já tenho uma marcação que eu sei que é acima dessa marca que eu vou fazer o meu desponto pra poder finalizar ele. Então eu venho aqui, ó. Eu dobrei ele aqui, ó, ele ficou meio vincado. Ficou leve o vinco, né? Mas eu sei que é nessa marcação aqui. E aí eu venho aqui. Aquele esquema de contar alguns pontos em cima do que você já tem. E o meu ficou um pouquinho tortinho até. E vocês podem pegar a reguinha, aquele esquema da régua é bom. Aquele esqueminha de posicionar a reguinha e arremato ele aqui, ó. Não preciso fazer xizinho, não. Eu só fiz 2 costuras. Eu já vi alguns que tem a costura mais abaixo. Ficou ainda, olha, ficou um pouco abaixo. Esse aqui eu até poderia refazer para poder pegar melhor essa aberturinha. Na hora de dobrar, ó, ficou muito próximo da abertura. Podia ter deixado mais acima. Se eu precisar refazer, até desmanchar, eu posso desmanchar até aqui. Faço um retrocesso, faço depois essa lingueta, não tem problema. Mas o punho tá praticamente pronto. Fiz isso, dobro, olha. Começo de lá pra cá pra poder entender quais são os piques. Então é o primeiro com o segundo pique, terceiro com o quarto, e venho aqui, ó, faço uma costura segurança aqui pra pegar. Fiz isso, vou fechar, vou deixar esse aqui do jeito que tá mesmo, mas vocês podem refazer ali, vou fazer um pouco mais rápido aqui pra aproveitar o nosso tempo. Fecho a minha peça, 1 centímetro de costura, depois eu esfuleio no overlock para não ficar ali desfiando. Minha peça está quase pronta, só falta o punho. O punho, já peguei o punho, já entretelei, tá? Já dobrei esse pedacinho aqui, esse pedaço eu já posso passar uma costura para poder fixar. Não é obrigatório fazer isso, eu consigo fazer esse punho sem, mas facilita, né? Não tem problema também ele ter esses pontinhos. Dobro ele ao meio, né? O antigo meio dele, e ele tem que ter essa sobra, tá? Essa sobra é o que vai dar a garantia de que eu vou conseguir aplicar ele na peça. Se não tiver essa sobra aqui, mesmo esquema do colarinho que vocês aprenderam, que tinha que ter a sobra. Então só vem aqui, ó. Costuro. Aqui ele é um pouquinho mais durinho, mas
eu consigo ainda dobrar e ajeitar. Só na hora de arrumar aqui eu pego uma pontinha, pode pegar até uma pinça às vezes, não posso forçar muito também, mas ele já fica, olha, mais quadradinho, mais dupudinho. Eu falei com vocês, eu não sou muito fã de cortar, eu prefiro arrumar, ó, fica bem quadradinho, bem legal. E aqui, tá? Na dúvida, gente, levem pro lado direito a peça e pensem nessa peça antes de montar. Ah, como que ficaria essa peça? Como que ficaria a montagem? Ah, ficaria essa parte pra cá, porque esse pesponto vai ficar pra dentro. Então, eu venho montando ela pra cá. Ajeito, se precisar, coloco um alfinete pra verificar o tamanho, tá? Mas aqui ela vai, ó, certinho, tá? Ela vai direitinho. E aqui, eu até viraria ela aqui, ó, pra poder costurar, mas eu virei primeiro pro lado direito para que eu pudesse observar como que ela vai ficar pronta, tá? Sempre observo primeiro como que ela vai ficar pronta. E na hora de costurar, eu costuro aqui, ó, bem rente, para que eu não perca essa marcação aqui, ó. Sempre bem rente, e aqui eu dou continuidade à minha peça, costuro, ajeito, ó, por dentro aqui, ó. Puxo aqui, ó, para ela não ficar fora. Esse punho, ele tá todo entretelado, ele é um pouco mais durinho, mas tô costurando ele aqui. Ajeitem as pregas, né? Importantíssimo. Ajeitem as preguinhas, porque senão vocês vão passar com a costura de 1 centímetro ali, não vão reparar que ela pode estar um pouquinho torta. Aqui, ó, vou crescer um pouquinho ali por causa da preguinha. Ajeito aqui, uma leve puxada. Encaixo aqui, ó, certinho aqui, ó. Aí quando eu faço isso, só jogo isso aqui pra dentro pra poder fazer o pesponto, tá? Não é difícil. Pesponto também, segredinho do pesponto. Eu nunca pesponto, não gosto, né? Não é nem legal você pespontar pro lado avesso, porque o lado direito é sempre o lado que fica, o lado da tua agulha é sempre o lado que fica mais certinho. Então, quando eu vou fazer esse pesponto, como meu punho já tá bem certinho, ó, é só ajeitar, ajeita ele bem, arruma ele, pode pespontar pelo lado direito. Só ajeitar, vir olhando ele aqui, também para ele não torcer, mas dá para sentir ele aqui, olha. Ó, você sente ele, não tem erro não. Só ajeitar aqui, ó, você sentiu que a espessura dele tá aqui, só dá continuidade. E esses biquinhos tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele costuma ficar um pouco mais grosseiro. Cuidado também em relação ao tamanho do pesponto. Nessas partes, se vocês acharem que assim, o pesponto fino, tão fino, né? Não precisa ser 1 milímetro, pode ser 2, pode ser 3. Pesponto não tão fino, para vocês conseguirem alcançar todo esse contorno. Uma leve aqui,
pontos que vocês têm que tomar um pouco de cuidado para poder ajeitar bem o punho e fazer esse pesponto para não quebrar a agulha e pegar a parte de baixo também. Se eu fizer ele muito fino, ele não vai pegar. Mas aqui eu deixei uma margem um pouquinho maior, olha, de segurança, que aí ele pega. Eu senti ele ali, olha, então eu consigo ajeitar, tá? E tá pronto. Manga com punho. Atenção na colocação do punho. Ó, o tamanho, ó, eu mantive o mesmo tamanho, então eu consigo transpassar, que tá todo mundo na mesma direção. Não tá um mais pra lá, um mais pra cá. Se tem 1 centímetro de costura, todo mundo tá igual, não tem como dar diferença aqui. Ele vai ficar idêntico. É só manter ele ali certinho, tá? Então, só o arrumar ali na hora de costurar, tá? E a única coisa que ficou pendente nesse aqui, o chulear que eu não chuleei, esse pespontinho que podia ter ficado um pouquinho acima. O restante, tá? Pronto.